Em alguns momentos, o Fluminense pegava a bola, e aí a gente que acompanha futebol direto, é um clássico momento de contra-ataque, dos pontas passarem, dos jogadores se apresentarem, e a bola morria no cano. Tá muito estranho o jeito do Fluminense jogar. Tá difícil, não encaixou. Alguns fatores são importantes. A janela do Fluminense. Os jogadores que chegaram ainda não conseguiram impor essa mobilidade. Boa noite para você que a partir de agora acompanha com a gente esse Troca de Passos, que tem muito assunto, tem Brasileirão, vamos falar de Eurocopa também. Muito para nossa resenha nesse sábado à noite, que começa já com imagens desnecessárias no Maracanã, né? A gente vai falar da situação do Fluminense em campo, mas dá para ver o reflexo dela fora de campo também, né? Porque os jogadores do Fluminense mostraram um total destempero emocional ao final dessa partida, começando pelas imagens revoltantes do Guga tentando agredir um profissional, no caso nosso, mas que poderia ser de qualquer outro colega, qualquer outra emissora. Um repórter cinematográfico está trabalhando e ele é quase agredido por um jogador de futebol, porque estava ali o Guga insatisfeito que estava sendo filmado. Mas esse é o trabalho do repórter cinematográfico numa transmissão de futebol, trazer as imagens do jogo. E é muito lamentável. O Guga tem tanta coisa para estar preocupado. O Guga pode estar preocupado, por exemplo, por que ele estava no banco, por que ele não entra em campo, um atacante faz a lateral direita e o Guga não entra em campo. Essas são as preocupações de um jogador de futebol. Não agredir um repórter cinematográfico que está fazendo o seu trabalho. Depois o Felipe Melo agredindo outro profissional de imprensa. A gente pode até depois entender se estava errado ou não, porque se provocou, não é a função dele como jornalista, também estaria errado, mas o que também não justifica uma agressão do Felipe Melo. E claro que todo esse comportamento dentro de campo depois vai influenciar na arquibancada. A gente viu imagens de torcedores também sendo retirados pela segurança. A gente não sabe, né? A gente está revendo as imagens do Guga, que está no banco de reservas e vai ser filmado. Isso faz parte do trabalho do Guga, ser filmado durante uma transmissão de uma partida de futebol. Enfim, aí estava falando no final, a gente tem alguns torcedores sendo retirados, não sabemos ali, porque naquele espaço às vezes tem familiares, né, de jogadores, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas enfim, é o clima que o Dandan trouxe pra gente, muito tenso no Maracanã, que começa, né, com vaias na arquibancada, mas que passa principalmente pelo comportamento dos jogadores do Fluminense Centro de Campo, dando um exemplo péssimo também para os seus jogadores fora dele. E começa assim o nosso Troca de Passes nesse sábado à noite, nesse ambiente que dentro de campo tem uma virada do Atlético Goianiense, mais uma derrota, são 9 jogos, uma única vitória do Fluminense, que é esse Campeonato Brasileiro. A situação vai ficando crítica, não está fácil hoje com Jéssica Sescon, com Alex Meschini. Não está fácil para você também hoje aqui com o nosso... Não, né, amigo? Sábado à noite... Uma hora dessa, um joguinho... Mas pelo menos você está mantendo, né? Você gostou? Não foi dar um tapa na câmera ainda. Né? Não agredi ninguém aqui hoje, ainda né? Não. Cheguei aqui 11 horas da noite, um jogo que a gente acompanhou. Não deixou ninguém muito animado. O futebol de Atlético Goianiense hoje, Fluminense, não nos cativou. Mas aí no finalzinho só o Dandan que estava tentando manter a gente acordado. Mas não agredi ninguém, meu amigo, viu? Continuamos aqui no melhor humor possível, mesmo no nosso trabalho, sábado à noite. Tudo bem, Alex? Boa noite, Cami. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Gé. Que era sextou, agora sabadou também, né? Sempre possível a gente tá sabadando, quintando. Quintou também é bom. Tamo aí. Nós estamos aqui, né, cara? Boa noite para todo mundo que está em casa. Assim, é lógico que o momento do Fluminense foi um jogo de várias alternativas, assim. Eu acredito que o Fluminense ele jogou pior, o Atlético Goianiense ele dificultou muito pro Fluminense, então isso a gente tem que valorizar. Ele veio pro jogo e jogou super bem, muito mais equilibrado, né, acertando muito mais. O Fluminense teve chance antes de abrir o placar, mas também o Atlético ele teve essa possibilidade, que acabou entregando esse primeiro gol e um golaço do Ganso, que era um dos que estava se salvando, que eu colocava Ganso, Felipe Melo e Marquinhos mais lúcidos, assim, vamos dizer, desse time do Fluminense. Só que o Fluminense, assim, jogou mal o tempo todo. Você vê a reação da torcida, a gente quando está em campo, a gente percebe. Sim. Torcedor exigente, mas ao mesmo tempo por alguma falta. Então, uma coisa é o Atlético vir pro jogo, jogar bem, outra coisa é o Fluminense seguir nessa linha que não está conseguindo realmente trazer seu torcedor de novo. Tanto que desde o primeiro tempo já teve vaia. Um pouco da parte, eu acredito, os dois atacantes, Keno do lado esquerdo e o próprio Marquinhos, eles vinham, fazia quase uma linha de 5, de 6 aqui atrás, muito das vezes. E os dois volantes com um espaço muito grande e ainda num dia não feliz dos dois, né? Do Lima e do Alexandre, principalmente o Alexandre.
E aí o Ganso junto com o Cano ficava um espaço muito grande, Cami, né? Já não sei se vocês acabaram vendo assim. Isso levou o Atlético ter mais força na hora de atacar e acaba dificultando sim pro Fluminense. O Fluminense teve dificuldade em sair jogando. Então, muitas vezes teve que dar, assim, esse seu chutão ou um passe mais longo direcionado. Só que muitos erros acabaram acontecendo, e principalmente com Lima e Alexandre, porque o coração do time acaba sendo ali. O Keno acabou não fazendo também uma grande partida, enfim, isso vai contaminando. Pode ser que esse momento emocionalmente esteja ferindo também o time do Fluminense, mesmo sendo experiente. E a gente passa por esses momentos também. Isso que aconteceu com o Guga, lógico, com o Felipe Melo, são momentos que você não está realmente bem. Então, nesse momento, nada justifica, mas se explica, às vezes, essa tensão toda, para que você tome decisões erradas. E depois, acaba naturalmente o gol saindo, até de forma, acabou sendo justa a vitória do Atlético, porque buscou com mais qualidade mais vezes. Mas no lance ali com o Marlon, ele acaba realmente falhando, eles aproveitam para poder vencer o jogo da maneira mais cruel, que é no final, né? Para essa pressão que já estava. Praticamente o nos empate já segundos, teria né? esse sentimento, né? Para quem venceu um jogo apenas nesse início de Brasileirão. Mas então o Fluminense ele precisa assim, se reorganizar e rapidamente, né? Porque essa tensão, enquanto não vem vitórias, naturalmente você não consegue apaziguar isso com a torcida. Já voltar para o Maracanã com a nossa cabine, mas Jéssica, boa noite. Um finzinho de jogo que não teve muito a ver com a temperatura da partida, né? Durante ali os 90 minutos o jogo estava morno, né? Bonitos gols, mas um jogo muito truncado, de muitos erros. No final ganhou uma atmosfera totalmente diferente. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Alex, e também o pessoal que nos assiste. Foi mais um jogo ruim do Fluminense. Acho que isso é importante a gente salientar. Foi um jogo ruim do Fluminense. Não adianta o time produzir por 20 minutos numa partida que tem pelo menos 90. Foi isso que a gente viu. O Atlético Goianiense foi bem melhor no jogo, principalmente na saúde física, um time que fisicamente conseguia jogar mais do que o Flu. Isso faz a diferença ao longo do tempo. Uma equipe que consegue marcar mais, roubar mais a bola. Não tem a mesma qualidade técnica para criar jogadas, mas vai chegar porque tem mais saúde, mais vezes no campo do adversário. O Fluminense tentou executar o conceito de jogo dele por 20 minutos. Depois não teve nem competência a mais para sustentar o próprio conceito de jogo. E acho que essa é a crise do Fluminense hoje. Uma equipe que não consegue sustentar mais a própria ideia de jogo. Não tem mais jogadores capazes de fazer isso. Capacidade técnica tem, sim, mas hoje não estão no momento para fazer isso. E perdeu jogadores importantes nesse esquema, que é o Arias, que davam energia para esse esquema, que era o Arias, que era o André, o próprio Martinelli fora do jogo também. Então, acaba sendo um Fluminense que é extremamente vulnerável defensivamente, que não consegue fisicamente manter compactação, que não consegue fisicamente encurtar a linha de defesa, dar combate, então não tem pressão pós-perda, porque o time está muito distante, e na recomposição é muito lenta, e erra o bote porque não está no tempo certo da jogada, como foi o segundo gol do Atlético Goianiense, por exemplo. Então, acho que passa por um instante e a torcida não tolera mais. Quando a gente vê as vaias que aconteceram já no primeiro tempo no Maracanã, de uma torcida que já não tolera mais essa forma de jogar, impaciente para ver o time tocar para trás, que eu acho que tem um sentido. Acho que essa ideia de jogo do Diniz tem sentido e já provou que tem. Mas hoje é uma torcida que não aguenta mais ver isso, porque vê que o time vai ficando vulnerável. Cada vez que vai indo para trás, fica mais vulnerável, não tem mais saída de jogo. Então é um Fluminense que sofre quando tem a posse da bola e é um Fluminense que sofre quando não tem a posse da bola. Então é uma situação bem delicada, que o Diniz precisa olhar para esse grupo e ver de que maneira. Não acho que abandonar a forma de jogar, a ideia dele de jogo, a ideia que ele acredita, é a melhor saída para o Flu. Mas ele vai precisar encontrar peças que consigam entregar... O Fluminense, desculpa. Pro Flu. Entregar pro Flu. Desculpa, você vai chamar alguma coisa? Não, só para complementar, porque assim, o Fluminense ele tinha muito, claro, o ritmo do jogo, né? Ele conseguia manter na sua parte. Hoje ele chega na parte ofensiva, ele chega desorganizado, tem poucas. Então hoje teve bolas que acabaram chegando no pé do Ganso, porque ele estava bem posicionado. Só que não é o Ganso que vai puxar, ele vai fazer essa bola chegar. Mas não tinha realmente esse tipo de ajuda. Então esse tipo de controle eles acabaram perdendo esse time e não estão conseguindo encontrar. Vamos voltar para a nossa cabine lá no Maracanã. Grafa, Lino, Dandan estão postos para participar aqui com a gente no Troca de Passe. Todos bem, né? Que bom, porque o clima do Maracanã está bem tenso. Eu acho que foi o Grafa que começou com a confusão. Será que não foi? Impossível. Grafa é totalmente paz e amor, tranquilo demais. Essa é verdade. Essa vida de comentarista dele tá tranquilíssimo, sempre
sempre de bem com a vida. Boa noite para vocês, meus amigos. A Jéssica falava aqui da impaciência do torcedor do Fluminense, e isso ficou muito claro nesse jogo na arquibancada, né? Principalmente quando a gente vê, por exemplo, o Cano muito recuado. São cenas que o torcedor parece que tá cansado, tá irritado de verem se repetir, né, Dandão? Boa noite. Alô, Cami, Jéssica, Alex. Alô, Alex, presta atenção no serviço, meu garoto. Olha só, eu achei assim emblemático e diferente, né, cara? Eu achei muito diferente o fato do torcedor do Fluminense vaiar com o time vencendo. Terminou o primeiro tempo, 1-0 Fluminense, mesmo assim, parte do torcedor, não foi todo mundo, mas uma parte que chama atenção, tanto que a gente observou e deu para ouvir, vaias mesmo com o Fluminense vencendo por 1-0. Deixa eu passar aqui para o Lino, para o Grafo, o torcedor sempre tem razão, então se vaiou, o torcedor tem razão. O Fluminense venceu o jogo o primeiro tempo por 1-0, mas mereceu fazer 1-0? Como é que estava em campo a dinâmica tricolor? E já já a gente fala para você, torcedor do Dragão também, hein, Lino? Camilinha, Jéssica, Alex, um abraço, boa noite para vocês. Ninguém merecia, são dois times confusos, Dandan. O time do Atlético tem dificuldade para fechar sua jogada, jogou muito em cima dos erros da equipe do Fluminense, conseguiu em vários momentos da partida se sustentar porque o Fluminense não estava se achando. O Fluminense hoje tem dificuldade em bola parada, articulação, saída de trás. Quando tenta a bola longa, ela bate e volta rápido. Momento técnico, quando é para matar. Pô, ainda há pouco o Cano resolvia todos os jogos. Tá apertado? Toca no Cano, ele resolve. Não tá resolvendo, então o pacote fora Diniz, né? E as ideias do Fluminense. Mas o pacote do Fluminense está muito pesado, Dandan. E a galera não tá comprando mais, hein, Grafa? Não tá. Boa noite, Dandan, Lino, Camila, Alex, Jéssica. Estamos igual a Jéssica colocou os jogadores do Atlético Goianiense. Estamos com saúde aqui, viu, Jéssica? E realmente foi um jogo difícil de acompanhar, até pelo momento das duas equipes. No primeiro tempo, houve 2 erros clássicos de saída de bola. No primeiro, o Luiz Fernando não aproveitou a saída de bola errada do Fluminense. E na sequência, o Ganso aproveitou a saída errada do Atlético e marcou um belo gol, né? Um chute, a bola saindo de dentro para fora. Só golaço hoje, né? Só golaço. E o que faltou no primeiro tempo de inspiração para as duas equipes, no segundo tempo o Atlético Goianiense melhorou bastante. O Lino falou durante a transmissão, na reta final do jogo, quando estava 1-1 ainda, que o Atlético estava mais perto de conseguir a vitória pelo volume de jogo. O Diniz fez as substituições após o empate do Atlético, entrou com o Renato Augusto, com o Isaac e com o John Kennedy, se eu não me engano, né, pessoal? Isso. E, assim, é uma equipe muito ofensiva, mas a partir desse momento o Fluminense não teve mais a bola. Aí não adianta você ter Renato Augusto, Isaac, ou Joe Kennedy, ou o próprio Cano na frente, se você não tem a bola. E o Atlético se aproveitou disso, teve 3, 4 oportunidades de marcar o segundo gol, cara a cara com o Fábio, 2 jogadores do Atlético, o Fábio saiu, conseguiu fazer a defesa, mas aí na reta final aí o Atlético conseguiu esse gol aí e saiu com a vitória. Depois que o Atlético empata com o Luiz Fernando, ele meio que fareja a tragédia do outro lado. Isso. Começa a sentir que do outro lado tem insegurança. Se abriu, né? O Fluminense ficou desarticulado com as substituições. Não tinha mais aquele padrão de marcação que tinha no primeiro tempo, com o Felipe Melo ainda, mesmo que desorganizado, mas no segundo tempo desorganizou total e o Atlético percebeu bem. Né? E a arquibancada já tinha virado, né? Se tinha parte da torcida insatisfeita, com 1-1, a insatisfação era completa. Era uma tensão na arquibancada praticamente 90 minutos. O Dandan acompanhou, as jogadas às vezes não fluía, aí tinham na arquibancada, torcedores reclamando, aí no segundo tempo, após o gol de empate do Atlético, virou, começaram a xingar a equipe, nas substituições até teve alguns falando burra ali à beira do gramado, mas o momento é esse, não tem jeito, o torcedor cobra bastante por tudo que fez o ano passado, mas como a Jéssica colocou bem aí no começo do troca, o Fluminense não consegue fluir o jogo mais, sente muita falta dos jogadores que estão de fora e vive um momento conturbado e o Atlético tirou proveito disso. No pré-jogo, estava falando com o Lino que o Atlético estava performando melhor que o Fluminense no campeonato. Não vinha tendo resultados, não finalizava bem e hoje se mostrou melhor e venceu a partida. Só uma observação, no segundo gol do Atlético, aquela confusão no final ali,
o que o Felipe, ofuscou o gol, né? O que o Felipe Melo fez não tem justificativa nenhuma, aquilo ali não se faz. Mas aconteceu tanta coisa que a gente não conseguiu falar. O erro do Marlon naquela chegada do segundo gol do Atlético é impressionante. Era um jogador que o torcedor já estava vaiando, que já estava inseguro, ele dá o bote errado na bola pelo alto, o Atlético vai e consegue completar na última bola do jogo. Hein? Isso que o Alex falou agora no começo do troca. Às vezes, pelo momento da equipe, uma atitude, uma jogada, normalmente naquela jogada o zagueiro vai de cabeça e ele espera a bola cair um pouco para tentar o chute, o atacante se antecipa a ele. Então são decisões que no momento ruim como esse que o Fluminense joga, qualquer decisão fora do normal ali, ele poderia ir de cabeça e tirar a bola tranquilo pela lateral, ele aguarda um pouco para chutar e acaba dando a oportunidade do atacante do Atlético levar, finalizar e na sequência o Zuleta, que tinha entrado há alguns minutos, né, Lino? Marcou o segundo gol. Colombiano, Zuleta. Agora vem cá, André fora, Martinelli fora, Arias fora, isso não tem um peso também para a galera dar uma segurada? Keno voltando agora, o Samuel voltou no último jogo, então são 5 jogadores da equipe titular também, isso pesa também. Acho que o Arias de todos eles é o que mais pesa. O Arias é o escape por dentro, o Arias é o escape pelo lado do campo, o Arias é o cara que prende, que puxa contra-ataque, que toca a bola. O Arias, nesse momento, é o craque do Fluminense. Fez um gol hoje, né? 3-0 o Colômbia em cima da Bolívia, o Arias não ajudou o Fluminense o gol dele essa noite, né? Mas não é só isso não, Dandão, o pacote está mais pesado, não fica só nisso. Não. Olha só, o clima tenso do Maracanã, olha o que o Guga fez, cara. Assim, eu acho inadmissível isso, né? Porque, assim, ele acabou agredindo o nosso companheiro, companheiro de transmissão, o Wallace, que é do nosso time, e o Guga mostrando completo destempero, dando um tapa na câmera do nosso companheiro de equipe. Lamentável isso aí, o Guga. Mostra já um Fluminense descontrolado emocionalmente. A gente fala muito de mental no futebol hoje. Eu não sei o que está acontecendo com o Fluminense, que de um tempo para cá tem mostrado esse destempero. O torcedor veio muito chateado já depois da derrota do Fluminense para o Botafogo, porque foi uma derrota em que o Fluminense não produziu nada. E o Botafogo venceu por 1-0. Mas o jogador fazer isso é muito grave, né, Lino? O público hoje aqui, né? 13 mil pagantes, 14 mil presentes, mais ou menos. O público já demonstra que o torcedor do Fluminense está muito insatisfeito com o time. O time está inseguro demais. Ô, Grafa, depois do Guga ter dado um tapa na nossa câmera, lamentável a atitude do Guga, a gente teve uma série de... Tem que ter vinheta, gente, tem que fazer uma vinheta. Alô, chefia do Sport TV, cenas lamentáveis, porque tem toda hora no futebol. A gente vai abrir com a vinheta Cenas Lamentáveis, o Felipe Melo chegando forte em cima do assessor de imprensa do Atlético. Assim, não dá pra gente dizer se o assessor de imprensa estava ali provocando ou não. Mas assim, cara, é o Felipe Melo, cara. O Felipe Melo é muito grande para se envolver numa confusão no final do jogo. A gente conhece o histórico do Felipe Melo, ele realmente tem pavio curto, como a gente diz na gíria. Mas assim, não tem como controlar, sei lá, ficou feio o final do realmente jogo. A gente não sabe se o assessor do Atlético estava gravando ali, e o Felipe Melo acabou vendo como uma ofensa isso, mas não pode, tem que ter um controle maior da ansiedade, dos ânimos ali perante o profissional do Atlético, não merecia ser empurrado daquela maneira. A gente fica triste por essas cenas, o jogo acabar desse jeito, de ter... A gente falou mais da confusão do que do próprio gol do Atlético, né? Acabou ofuscando a vitória do Atlético, que deve estar comemorando agora no vestiário, mas realmente esse clima ruim na confusão. Teve confusão na arquibancada também, torcedores sendo tirados, mas o clima no Maracanã hoje estava assim, né, Lino? Já estava um clima bem hostil no Maracanã, por conta da atuação. Aquela senhora lá atrás é a mãe do Renato Augusto, ó. E acabou ofuscando, e a gente está dando ênfase por uma coisa que a gente não gosta de trazer para o futebol, que é confusão fora do jogo e cenas lamentáveis, né, Dandão? E sobrou até pro Love, né? O Wagner Love foi lá, o Felipe Melo acabou também empurrando ali o Wagner Love. Assim, esse é o clima do Maraca, ô Camila. Então, estamos aqui à disposição. Clima ferveu. Agora, quem tá feliz, o Grafa vai sair daqui e vai comer um hambúrguer. E o melhor hambúrguer do Brasil é em Goiânia. Eu acredito que aquela praça central ali, nesse momento, tá em festa, hein, Camila? Eita.
Pô, belo assunto, hein, amigo? Um hambúrguer uma hora dessa. Com certeza, Goiânia está comemorando essa vitória do Atlético Goianiense, até porque era uma disputa ali praticamente, né, de times que nesse momento brigam no mesmo lugar da tabela de classificação, que é próximo à zona de rebaixamento, né, que era um risco para quem não vencesse essa partida, no caso o Fluminense que perdeu, ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. A gente tem algumas imagens das reações do Diniz, que mostram talvez um pouco do que era esse clima que trouxe o Dandan do Maracanã para o jogo de hoje, essa impaciência do torcedor e do próprio Diniz, como o time do Fluminense tem se comportado em campo. Dá para fazer uma leitura labial do Diniz ali em alguns momentos. E aí se percebe que, ao mesmo tempo, tem momentos, igual estão chamando ele, às vezes tem gente que fala de troca de treinador. Tem coisa que o treinador ele pede para fazer e às vezes não acontece, Sim. porque o jogador não faz, né? Isso a gente sabe. Individualmente, é difícil dizer quem tá bem no Fluminense nesse momento, né, Alex? Então, igual a gente tem falado, o Ganso parece que ele vem sim mantendo um bom nível, mas o Fluminense tem sido no total menos do que ele pode ser hoje, né? É que o Fluminense, o Diniz não conseguiu manter a mesma fome dos jogadores depois de ser campeão. Né? O que é um problema que acontece com a maioria das equipes depois de ganhar, principalmente um título tão grande quanto o América. Eu só não vi acontecendo isso com o Palmeiras do Abel. Porque aí o Abel faz alguma mística lá, mas o Diniz, aí a janela do Fluminense foi de jogadores que vieram e não estão conseguindo nem manter competitividade interna do elenco, que chegaram para isso. Então, quem que hoje o Fluminense escala da janela que veio, da janela de contratação? Ajudar a recuperar quando não está indo bem dentro do campo. Eu entro, eu resolvo ou não resolvo, né? Então, agora no meio do ano a gente consegue fazer uma avaliação que essa janela não foi boa pro Flu, porque não está conseguindo aproveitar ninguém, era um time que precisava, assim, de gente que viesse para melhorar essa competitividade interna, para fazer com quem está lá dentro manter a mesma entrega física. A gente percebe nas imagens a própria irritação dos Diniz, que na última entrevista coletiva foi a primeira vez que a gente viu o Diniz, acho que reconhecer que precisava, alguma coisa precisava ser feita porque o time não jogava bem. Sim. Ele reconheceu que o time estava jogando mal e mostrou uma preocupação em relação a isso. E hoje acho que o que a gente consegue ver nessas imagens da irritação do Diniz é um pouco, né, Dandan, e aí ouvindo o Graf e o Lino também, dessa sensação do treinador que não consegue ver um time que ele conduziu muito bem ao título inédito de Libertadores e ainda nessa temporada de Recopa, que não consegue, não só não consegue fazer um bom jogo, como a Jéssica abriu o programa, um time que tem jogado mal, um futebol ruim do Fluminense. E que no primeiro tempo, erros de passes assim, inacreditáveis, de contra-ataque, você chamou a atenção também, Dandan, em alguns momentos, o time parecia que ia armar um contra-ataque, os companheiros não acompanhavam. Parece que é um time que está em outra rotação, que não é a rotação competitiva do Brasileirão. Não sei se é a sensação de vocês também aí no Maracanã. Eu acho que chama atenção muito o que a Jéssica falou também, com relação à janela, assim, porque você pega o time que começou, era todo mundo do ano passado, né? Se não estiver falhando a memória. O Marquinhos na transição. O Marquinhos ali talvez o único diferente, né? Mas, a Camila também chamou atenção, eu reparei isso no jogo. Em alguns momentos, o Fluminense pegava a bola, e aí a gente que acompanha futebol direto, é um clássico momento de contra-ataque, dos pontas passarem, dos jogadores se apresentarem, e a bola morria no cano. Tá muito estranho o jeito do Fluminense jogar. Tá difícil, não encaixou. Alguns fatores são importantes. A janela do Fluminense. Os jogadores que chegaram ainda não conseguiram impor essa mobilidade, esse estilo de jogo. É um estilo de jogo que demanda tempo, que demanda treinamento. Mas já 6 meses já. Mas é difícil você entrar no sistema. Jogadores que foram importantes na temporada passada não vivem um bom momento. Caso do Cano. Aí você tem os jogadores lesionados. Nós falamos agora do André, do Arias e do Martinelli de fora. Keno voltando hoje, Samuel Xavier voltou na semana passada. Então são 5 jogadores da equipe titular, isso pesa bastante. Mas mesmo assim, com 6 meses de... a pré-temporada foi depois, que o ano passado jogou o Mundial de Clubes, tem tudo isso. São fatores que ajudam o Fluminense a estar nesse momento. Mas já era para estar desempenhando melhor do que começou a temporada. O Fluminense não conseguiu ainda, mesmo tendo uma boa campanha na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro tem muitas dificuldades. É porque na Libertadores está tendo resultado e não performance, né? Então, mas tá vencendo, tá classificado, vai pegar o Grêmio. Agora imagina a ansiedade, Camila, Jéssica, Alex, do torcedor do Fluminense para a estreia desse moço aí, ó. Desse moço não, desse monstro que vai estrear assim que puder, obviamente em julho, né? Quando vai poder fazer a transferência, o Thiago Silva.
Em vários momentos a nossa equipe mostrou a reação do Thiago Silva, era coçar a cabeça, botar a mão no rosto, porque ele entende de futebol, tá vendo que o time que ele vai chegar não está nada armado. Ele vai ter que ajudar muito nessa construção do Fernando Diniz. Ô Dandan, eu acho que o torcedor do Flu agora está querendo que o Thiago jogue em mais de uma posição, né? Se puder jogar de ponta, volante, zagueiro, que está precisando, né? De um ânimo aí em várias posições do time. Não é mais só zagueiro que precisa o Flu, né? E outra, se a gente for ver o Fluminense até antes da lesão do André, né? De perder todos esses atletas, ele também já não estava performando o seu melhor. Lógico que daí acaba fazendo falta esse sentido. Só que até taticamente, você vê que em muitos momentos, que o ano passado o Fluminense conseguia se impressionar, conseguia estar melhor posicionado, hoje também não, né, cara? Isso que realmente o Dandan falou a palavra estranho, ele acaba ficando estranho isso daí mesmo. Eu tenho certeza que essas imagens amanhã, Dandan, a gente gosta bastante, vão virar meme. Essas imagens do Thiago Silva, até na mão do torcedor do Fluminense. O que já teve de meme com o Cano atuando ali, quase como brincando que o Cano tá atuando de volante, vai ter meme com o Thiago Silva amanhã em todas as posições possíveis. Você, Camila, é das antigas. Você está falando amanhã, como se tivesse que esperar o jornal no dia seguinte. Já tá, amigo. Já tá. Já tá nos trends. Já tá todo mundo aí compartilhando essas imagens, certamente, porque o Thiago Silva percebeu que vai ter um trabalhinho. Vai estrear só em julho, só no mês que vem. Mas até lá, Fernando Diniz vai ter um trabalho para fazer esse time melhorar o futebol que apresentou hoje. Amigos, Dandan, Grafa, Lino, até a próxima. Obrigada pela participação no Troca. Bom descanso para você. Agora com grafite, Lino, Camila. Que bom pra você, meu amigo. Fico feliz por vocês, viu? Obrigada por compartilhar com a gente. A gente vai ficar aqui até o final do programa. Também que fizemos o nosso lanchinho antes do Troca de Passe. Teve, né? Então agora a gente tá mais bem-humorado, porque não estamos com fome. Camilo, dá pra gente fazer mais um pitaquinho ainda sobre Flu? Acho que nesse contexto do que está acontecendo com o Fluminense, o Flu passou a errar muito mais um fundamento que precisa que dê certo nesse conceito do jogo do Diniz, que é o passe, né? Toda a ideia de jogo do Fernando Diniz, ela dá certo se o Fluminense não erra passes. Por isso que ele aposta em jogadores tão técnicos, por isso que ele foi para a janela e, de novo, o Fluminense contratou jogadores com técnica, em primeiro lugar, até deixando em segundo ou terceiro plano a parte física. Porque a ideia de jogo dele, que consiste em aproximação, dá certo se o time não erra passe. Se o time for criterioso nesse sentido. Mas o Flu tem errado demais, então é um problema de concentração. É uma equipe que está demorando a executar esse passe. Lá atrás começou assim. Agora as coisas já degringolaram demais. Agora o Flu não está conseguindo executar quase mais nada da ideia do Diniz. Mas como é curioso ver isso, porque é um time com uma qualidade técnica enorme, que deu muito certo a ponto de ser campeão da América, apostando nesse fundamento que é o passe, e hoje tem errado até passe simples, né? Então não consegue conectar uma transição ofensiva rápida, falta deslocamento, falta atenção na hora de executar um fundamento que seria simples de ser executado e que tem jogadores com qualidade para fazer isso. Esse sintoma, né, que a Jéssica está detectando tem a ver com falta de confiança, Alex? Também assim, tem. Errar passe, errar fundamentos básicos, agora, jogadores nesse que têm ponto, qualidade técnica para isso? Tem a ver de confiança, só que também os atletas, eles têm momentos, às vezes melhores, às vezes piores. E nesse sentido, em todo setor, você não está tendo um momento lúcido, de qualidade, de capacidade de entendimento para você se aglomerar um pouco mais perto da bola e você conseguir fazer um pouco de troca de maneira mais correta, de acertar um passe, então estão errando realmente um pouco mais. Igual falando de Lima e Alexandre, que o jogo ele passa por ali. E muitas bolas até simples você acaba errando, você não dá continuidade. Aí pega antes que o Fluminense conseguia do goleiro ele jogar em alguém marcado aqui no meio, que fosse o André, Martinelli, até Alexander e Lima, porque eles conseguiam arrumar alguma solução, hoje, eu não vou colocar essa bola lá porque não é o momento. Então isso também gera, a falta de confiança gera desconfiança em qualquer outra troca, principalmente numa zona de perigo que está tendo. Chega lá num momento, em algum setor, em alguma fase do jogo, esse atleta está muito sozinho para poder fazer. Então, muito sentido, muitas vezes o Ganso de pegar a bola e fala, poxa vida, antes ele tinha opções. Hoje ele não está tendo essas opções, então realmente a falta de confiança ela atrapalha muito em você executar bem com bola, mas também sem bola de você estar no lugar certo, você fica receoso, às vezes você quer fugir da bola, né? Então você acaba ficando de uma maneira sem querer, meio escondido. E aí erra passe, precisa ter marcação, precisa ter pressão pós-perda, precisa ter recomposição e isso tudo o Fluminense não tem energia para fazer nesse momento. Com esse desempenho, com esse resultado hoje contra o Atlético Goianiense, o Fluminense está aqui
na zona de rebaixamento. A rodada acaba na segunda-feira com o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, mas nesse momento o Fluminense entra na zona de rebaixamento. O atual campeão da Libertadores está na zona de rebaixamento do Brasileirão com 6 pontos somados até aqui nesse Campeonato Brasileiro em 8 partidas e só uma vitória, né? Mais 3 empates, e por isso os 6 pontos até aqui.